Talvez você tenha acordado hoje em uma casa silenciosa. Não falo apenas do silêncio físico, mas daquele silêncio profundo que habita o coração quando as orações parecem não ter resposta, quando o telefone não toca com boas notícias e quando tudo ao redor parece parado. Já sentiu isso? Um silêncio que ecoa mais alto do que qualquer barulho. Parece que nada está acontecendo, que Deus se ausentou, que o céu está fechado. Mas há uma verdade poderosa escondida nesse aparente vazio. O silêncio não é sinônimo de ausência. Muitas vezes é no silêncio que Deus mais trabalha. Ele não é um Deus barulhento, ansioso por provar que está agindo a cada segundo. Ele é o Deus da sabedoria, da eternidade e dos tempos perfeitos. No livro de Isaías, capítulo 64 e verso 4, está escrito: Um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Que revelação linda! Enquanto você espera, ele trabalha. Enquanto parece que nada se move, ele está ajustando, moldando, preparando. O céu pode estar em silêncio, mas o céu não está em pausa. Deus nunca para de agir por aqueles que confiam nele. Às vezes, a maior dor não é a espera em si, mas não saber até quando. O coração humano clama por previsibilidade, por datas marcadas, por sinais visíveis de que algo está se movendo. Mas Deus não se submete ao nosso relógio. Ele age conforme seu tempo eterno, não conforme nossa urgência emocional. No livro de Abacuque, capítulo 2 e verso 3, lemos: Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Essa promessa nos revela que existe um tempo determinado para tudo que Deus prometeu. A visão, ou seja, o plano, o propósito, o cumprimento da promessa, tem um prazo que nem sempre é visível para nós. Mas Deus sabe, Ele não se atrasa. O que parece tardança é, na verdade, preparação. Deus trabalha nos bastidores da nossa história, mesmo quando os palcos da vida estão vazios. Não desanime por ainda não ver. O que Deus está construindo em silêncio será revelado no momento certo, de forma perfeita. Enquanto isso, espere com fé, pois no tempo de Deus a promessa se cumprirá. Existem momentos em que tudo o que conseguimos dizer é: Deus, eu não entendo. E está tudo bem. A fé não exige que compreendamos todos os caminhos, apenas que confiemos em quem os traça. Jesus, em um momento muito especial com seus discípulos, disse algo que ecoa até hoje nos corações que buscam respostas. Em João, capítulo 13 e verso 7, Jesus afirma: Agora você não entende o que estou fazendo, mas depois entenderá. Quantas vezes isso se aplica à nossa jornada? Agora, nesse agora de incertezas e silêncio, você pode não entender. Pode até duvidar se Deus ainda está presente. Mas depois, quando olhar para trás, você perceberá que Ele nunca saiu do seu lado. Que cada silêncio foi um cuidado, cada demora foi um livramento, cada aparente abandono era, na verdade, uma direção oculta do amor de Deus. A confiança verdadeira não depende de compreensão. Ela se apoia no caráter de Deus, bom, fiel, soberano e cheio de amor. Mesmo que hoje pareça confuso, descanse no fato de que Deus entende o que está fazendo. E mais do que isso, Ele está fazendo algo bom para você, mesmo que ainda não seja visível. Existe um tipo de silêncio que machuca, mas também existe aquele que cura. O silêncio da espera em Deus não é vazio, mas cheio de propósito. Ele nos chama a aquietar a alma, a cessar a ansiedade e simplesmente confiar. Essa é uma das mensagens mais profundas do Salmo 46. No Salmo capítulo 46 e verso 10 está escrito: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esse versículo é mais do que uma instrução, é um convite. Deus está dizendo: pare de lutar com as suas próprias forças. Eu sou Deus, eu estou no controle.
O problema é que muitas vezes queremos resolver, entender, antecipar, mas o Senhor nos chama a acalmar o coração e reconhecer sua soberania. Quando tudo parece parado, quando o silêncio domina a casa, é justamente aí que somos desafiados a confiar. A aquietação da alma é um gesto de entrega. Não é passividade, mas fé em ação. É como dizer, Deus, mesmo sem ver, eu confio. E essa confiança silenciosa move o coração do Pai. Em nossa caminhada, há momentos em que tudo parece desconectado, como se as peças da vida estivessem fora de ordem. Mas há uma promessa poderosa na palavra de Deus que nos lembra que nada está fora do seu plano, nem mesmo o silêncio. No livro de Romanos, capítulo 8 e verso 28, lemos: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas. Isso inclui as respostas que não chegaram, os dias em que não sentimos nada, as noites em que oramos e o céu pareceu mudo. Deus é especialista em transformar até o silêncio em instrumento de propósito. Ele usa o tempo de espera para nos moldar, fortalecer e preparar para aquilo que virá. Muitas vezes, só enxergamos a beleza do plano divino depois de atravessar o vale. E quando olhamos para trás, percebemos que o que parecia inatividade era, na verdade, o mover silencioso de um Deus que nunca dorme. Não subestime o que Deus pode fazer nos bastidores da sua vida. O que hoje parece estéril e parado, amanhã pode florescer com força e beleza. Basta confiar. A nossa pressa quase sempre entra em conflito com a paciência de Deus. Queremos agora, queremos logo, mas o céu trabalha com outro calendário. Há um ciclo divino em tudo o que acontece, e esse ciclo nunca falha. Há um momento certo para cada promessa, cada resposta, cada milagre. No livro de Eclesiastes, capítulo 3 e verso 1, lemos: Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Essa é uma verdade que precisamos lembrar todos os dias. Deus não erra o tempo. Mesmo quando parece que ele está atrasado, na verdade, ele está ajustando tudo de acordo com o melhor para nós. Há tempo para falar e há tempo para silenciar. Há tempo de plantar e tempo de colher. E sim, há tempo para esperar. É possível que você esteja vivendo justamente esse tempo agora, um tempo de silêncio, onde as respostas não vêm, as portas parecem fechadas e o coração fica inquieto. Mas lembre-se, mesmo que não seja tempo de resposta, ainda é tempo de fé. E a fé se fortalece justamente quando a visão falha. Descansar em Deus não é desistir, não é cruzar os braços e se entregar ao desânimo. Descansar é confiar profundamente que Ele está no controle, mesmo quando tudo parece parado. É escolher a paz no meio do silêncio, sabendo que o Pai cuida de cada detalhe. O Salmo capítulo 37, verso 7, nos orienta com sabedoria. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa daquele que prospera em seu caminho. O descanso em Deus é uma atitude espiritual poderosa. Enquanto o mundo gira freneticamente tentando resolver tudo na força, o coração que confia se aquieta e entrega. E é nesse lugar de confiança que encontramos uma paz que o mundo não entende. Você pode estar enfrentando preocupações com a família, o futuro, a saúde ou o trabalho. Mas hoje, Deus te convida a fazer algo que parece simples, mas é profundo. Descansar nele, porque enquanto você descansa, ele trabalha. Enquanto você se entrega, ele age. A paz no silêncio é a linguagem de quem crê. Não é indiferença, é confiança plena. Muitas batalhas estão sendo travadas por você no mundo espiritual, e você nem imagina. Enquanto você ora e sente que não há resposta, Deus está trabalhando de forma invisível. Ele está lutando, abrindo caminhos, fechando portas que não servem, protegendo você de perigos que você nem vê.
No livro de Êxodo, capítulo 14 e verso 14, lemos uma das promessas mais reconfortantes: o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Essa foi a instrução que Deus deu ao povo de Israel diante do Mar Vermelho, quando tudo parecia perdido. Eles estavam encurralados, com o exército inimigo atrás e um mar intransponível à frente. Mas Deus disse: fiquem em silêncio, eu lutarei por vocês. Hoje, Ele diz o mesmo a você. Enquanto você não entende, Ele guerreia por você. Enquanto você chora em oração, Ele já está agindo no invisível. Você pode não ouvir seus passos, mas pode confiar em suas promessas. Não é no barulho que Deus mais se revela. Muitas vezes, o silêncio é o campo de batalha onde Ele vence por você. Quantas vezes você já sentiu que Jesus estava dormindo enquanto você enfrentava a tempestade? Os discípulos também sentiram isso. Estavam em um barco, cercados por ventos fortes e ondas ameaçadoras, e Jesus dormia. Mas o fato dele estar em silêncio não significava ausência. Ele estava ali o tempo todo. No Evangelho de Marcos, capítulo 4, versos 39 e 40, lemos: E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois assim tímidos? Ainda não tendes fé? Essa passagem nos ensina que o silêncio de Jesus não era descaso, era confiança. Ele sabia que nenhuma tempestade tem mais poder do que sua presença. Mesmo enquanto dormia, ele estava no controle. Você pode estar atravessando uma fase difícil, onde parece que Deus não está respondendo. Mas não se engane, Ele está no barco da sua vida. E quando for o momento certo, Ele vai se levantar, falar com autoridade, e a tempestade vai se acalmar. A fé verdadeira se revela quando o céu está silencioso, mas o coração continua confiando. Esperar não é algo fácil, principalmente em silêncio. Mas a Bíblia nos mostra que o silêncio pode ser um terreno fértil para a fé crescer. Em meio ao silêncio, Deus trabalha não apenas nas circunstâncias, mas também dentro de nós, moldando o nosso coração, ensinando a confiar além do que vemos. Veja o que diz o livro de Lamentações, capítulo 3 e verso 26. Bom é esperar em silêncio pela salvação do Senhor. Esse versículo não é apenas uma sugestão, é uma declaração de sabedoria. Esperar em silêncio é diferente de esperar reclamando, murmurando ou se desesperando. É esperar em paz, com esperança viva, mesmo sem sinais visíveis. No silêncio, aprendemos a escutar a voz suave de Deus. Aprendemos a depender dele e não das circunstâncias. Aprendemos que a salvação, a resposta, o milagre, vem no tempo certo, não quando exigimos, mas quando confiamos. Hoje, se tudo está em silêncio à sua volta, saiba que isso pode ser o cenário perfeito para Deus se manifestar de maneira poderosa. Espere com fé. Silencie a alma. Ele virá. Esperar em Deus não é uma espera vazia. É uma espera cheia de esperança, de propósito e de renovação. A Bíblia nos mostra que, enquanto esperamos, Deus nos fortalece, nos anima e nos sustenta. A espera pode parecer longa, mas ela nunca é inútil. O Salmo, capítulo 27, verso 14, nos encoraja com firmeza. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Que palavra poderosa! Deus não promete apenas a resposta. Ele promete força para o coração enquanto ela não chega. Ele cuida de nós durante o processo e não só no fim. A alma cansada encontra alívio na esperança. O coração desanimado encontra vigor na promessa. Talvez você esteja cansado de esperar. Talvez já tenha chorado em silêncio muitas noites. Mas Deus te diz hoje: anime-se. Não é o fim. Ele está contigo nesse processo. Sua espera não será em vão, e seu coração será fortalecido enquanto você confia. A espera que parece te desgastar, na verdade, está te preparando. Zacarias era um homem justo, servo de Deus.
mas mesmo assim teve que passar por um tempo de silêncio absoluto. Quando duvidou da promessa de que seria pai de João Batista, o anjo lhe disse que ele ficaria mudo até o cumprimento da promessa. Um silêncio forçado, mas também um silêncio cheio de propósito. Em Lucas, capítulo 1 e verso 20, lemos: Ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas acontecerem, porquanto não creste nas minhas palavras. Parece castigo, mas foi graça. Deus poderia ter retirado a promessa, mas preferiu moldar o coração de Zacarias em silêncio. Enquanto não falava, ele aprendia a ouvir. Enquanto não podia se expressar, ele se calava diante do agir de Deus. E no tempo certo, a promessa se cumpriu. E Zacarias recuperou a voz para louvar. Assim também pode ser conosco. Existem momentos em que o silêncio de Deus nos ensina mais do que 1000 palavras. Ele nos prepara, nos limpa da dúvida, nos fortalece para receber o cumprimento da promessa. O silêncio que você vive hoje pode ser apenas a preparação para a glória que está por vir. Talvez o silêncio que você está enfrentando venha acompanhado de injustiça. Talvez você tenha sido esquecido, rejeitado ou tenha sofrido algo que não entende. Foi exatamente isso que aconteceu com José no Antigo Testamento. Ele foi traído pelos irmãos, vendido como escravo, esquecido na prisão. E durante anos, Deus parecia estar em silêncio. Mas no tempo certo, tudo mudou. Quando finalmente se reencontra com seus irmãos, já como governador do Egito, José diz uma das frases mais impactantes das Escrituras. No livro de Gênesis, capítulo 50 e verso 20, ele declara: Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Essa é a prova de que Deus transforma até o silêncio e a dor em instrumentos de salvação e propósito. O que parecia abandono era, na verdade, parte de um plano maior. José não entendeu no começo, mas ao final, tudo fez sentido. E assim será com você. O que hoje parece injusto, confuso e silencioso, amanhã será testemunho de milagre e restauração. O céu pode parecer calado, mas o céu está escrevendo a sua história com perfeição. Esperar com paciência é uma das maiores expressões de fé, e o salmista sabia disso. Ele escreveu com profundidade sobre esse tempo de espera, sobre clamar sem ver e confiar mesmo quando tudo parece demorado. Veja o que diz o Salmo capítulo 40, versos 1 ao 3. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Que cena maravilhosa! Deus se inclina para ouvir a oração. Ele não ignora, não silencia por indiferença. Ele está atento, trabalhando, preparando. A espera não foi em vão. A resposta veio, o livramento chegou, o novo cântico nasceu. Talvez hoje você ainda esteja no lago de lodo, num tempo de silêncio pesado. Mas o mesmo Deus que tirou o salmista dali é o Deus que se inclina agora para ouvir o seu clamor. Ele vai firmar seus passos, vai te dar um novo cântico, vai mostrar que o tempo de espera foi só o início de algo muito maior. Confie. O silêncio está prestes a se transformar em canção. Agora que caminhamos juntos por essa jornada de fé e reflexão, quero te convidar a orar comigo. Talvez você esteja atravessando um tempo de silêncio, esperando respostas, tentando entender o que Deus está fazendo. Esta é a hora de entregar o coração por completo ao Senhor, confiando que Ele está agindo, mesmo quando você não vê. Senhor Deus, Pai amoroso e fiel, nesta manhã, venho diante de Ti com o coração aberto, reconhecendo que muitas vezes me sinto perdido no silêncio. Há dias em que acordo com a alma cansada, sem respostas, sem direção. Mas hoje, Senhor, eu escolho confiar. Obrigado pela vida, por mais um dia, por Tua presença constante.
mesmo quando não consigo percebê-la. Eu te agradeço, porque sei que mesmo no silêncio, tu estás trabalhando para aqueles que em ti esperam, como diz a tua palavra em Isaías, capítulo 64, e verso 4. Entrego a ti meus medos, minha ansiedade, minhas dúvidas. Entrego o que não entendo, o que ainda dói, o que parece estagnado. Declaro, Senhor, que a minha casa pode estar em silêncio, mas o céu está em movimento. Peço-te direção para os meus caminhos, paz para os meus pensamentos, proteção para minha família, sabedoria nas decisões e força para continuar. Que eu aprenda a descansar em ti, como nos ensina o Salmo 37, capítulo 7, e a esperar em silêncio, como diz Lamentações, capítulo 3 e verso 26. Que a minha fé não dependa do que vejo ou ouço, mas do que sei sobre quem tu és. Um Deus bom, fiel e soberano. Mesmo que tudo pareça parado, sei que tu pelejas por mim, como prometeste em Êxodo capítulo 14 e verso 14. Eu creio, Pai, e mesmo quando não entendo, confio, porque o Senhor nunca falha. No tempo certo, a tua promessa se cumprirá. Até lá, fortalece o meu coração. Em nome de Jesus, amém. Se essa palavra tocou o seu coração, escreva nos comentários com fé a frase: mesmo em silêncio, Deus está trabalhando por mim. Declare isso com confiança e envie esse vídeo para alguém que também precisa aprender a descansar no agir silencioso de Deus. Se ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever agora, ativar o sininho e continuar recebendo mensagens que renovam sua fé todos os dias. E não se esqueça de assistir o nosso próximo devocional. Está cheio da presença de Deus e pode ser exatamente o que você precisa ouvir amanhã. Que o Deus que trabalha em silêncio te envolva com paz, renovo e esperança. Até a próxima e lembre-se, você nunca está sozinho. Deus está agindo mesmo quando tudo parece calado.